Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Lei Maria da Penha em Foco, um canal que traz muita informação e também conteúdo jurídico para você que precisa de conhecer todas as novidades do que está acontecendo no mundo jurídico com relação à Lei Maria da Penha em Foco. Fica aqui com a gente, que a gente tem bastante conteúdo. E hoje, novamente aqui com vocês, o Dr. Júlio Konkowski, que tem aqui muitas informações, muito conteúdo para trazer para vocês. Olá, Dr. Júlio, seja muito bem-vindo mais uma vez. Olá, doutora Luciane, olá a todos que nos assistem, todos os inscritos. Você que não é inscrito, por favor, participe dessa grande família que nós atingimos a marca de 50 mil inscritos. Quero parabenizar aí todos os envolvidos, você também, doutora Luciane, uma grande parceira, obrigado. Pessoal da Infobyte, Danilo, todo mundo. E vocês, principalmente, que todo esse trabalho é feito para todos os inscritos, todos aqueles que buscam conhecer tecnicamente, sem paixões, sem militância e ativismo, a Lei Maria da Penha e todos os seus meandros, os seus detalhes. Então, parabenizo você também, doutora Luciane, e muito obrigado pela parceria. Prazer é todo meu fazer parte desse projeto desde o início, né, com novos desdobramentos que a gente já conversou no último podcast, o lançamento do livro, o lançamento do Instituto, que está aí, outros canais, né, de informação com conteúdo relevante e preciso para todos nós. Mas vamos começar, que estamos aqui para isso, né, doutor Júlio? Vamos começar falando um pouquinho da questão das prorrogações da medida protetiva, se elas podem ser deferidas com base unicamente no desejo da vítima. Como é que o doutor vê isso? Né? Sabendo que também é um tema aqui do livro do doutor Júlio, que ele está lançando, ó, a busca por uma proteção equilibrada. Né? Já está à venda nas livrarias, doutor? Já vai ser vendido a partir do lançamento agora em maio, né? Nós estamos fechando com a grande livraria, vai ser disponibilizado aí para todo mundo o dia, todos estão convidados, e a partir do lançamento vai estar disponibilizado nas grandes livrarias, na Amazon, e quem quiser adquirir no dia, ter autógrafo, estão convidados para que estejam lá no dia do lançamento. Estarei lá, levarei o meu para autografar. Com certeza, você está convocada. Pode deixar. Então vamos falar um pouquinho sobre a questão da prorrogativa das medidas protetivas com base exclusivamente no desejo da vítima. Como é que o doutor vê isso? É viável? Não é? Quais as implicâncias disso, doutor? Perfeito. Esse é um tema que eu desenvolvo, esse é um tema pioneiro meu, que esse livro aqui, para quem não sabe, é um livro contendo 29 propostas de atualização da Lei Maria da Penha. Então, ao longo dessas décadas de atuação, doutora Luciane, eu desenvolvi alguns temas que eu busco um aprimoramento da Lei Maria da Penha. Não busco a revogação, aqui não trabalho com essas paixões, esse polarismo nós não trabalhamos. Eu acho que isso prejudica a compreensão, prejudica a proteção da mulher, a mulher real vítima de violência doméstica. Então, nesses anos de militância, de atuação, eu desenvolvi e percebi alguns pontos de fragilidade da Lei Maria da Penha, e por essa razão eu pontuei e transformei isso num livro com 29 propostas. Então esse tema aqui é um dos capítulos do livro. O que eu defendo? Nós tratamos hoje a concessão das medidas protetivas igual à prorrogação. E eu defendo que são coisas diferentes. Uma coisa é você conceder a protetiva, que é um ato primário, que é baseado na palavra da suposta vítima, em razão da sua centralidade, em razão da importância de conferir a essa vítima uma proteção mais imediata. Então, o que inspira a concessão das protetivas é o princípio da precaução. Na dúvida, protege. No entanto, a prorrogação ela sempre vem, geralmente, 6 meses depois. E eu defendo que não dá para aplicar na prorrogação a mesma regra da concessão. A prorrogação já se passou o quê? 6 meses. Então a suposta vítima já deveria ter elemento suficiente para justificar a prorrogação dessas restrições. Uma vez que há de concordar comigo que
As protetivas, seja ela uma concessão ou uma prorrogação, mas ela é um conjunto de restrições a direitos fundamentais da pessoa que suporta as restrições. Então eu defendo que uma restrição a direitos fundamentais não pode ficar refém e depender exclusivamente do desejo de uma mulher que se diz vítima. Então eu entendo que o ato de concessão deve sim ser baseado na centralidade da palavra da suposta vítima. Agora, a prorrogação, como já se passou um tempo, depende de prova mínima. Não havendo prova mínima, entendo que o juiz não pode prorrogar e deve revogar essa medida. Doutor, uma pergunta à parte, né? Esses dias eu conversei com uma pessoa e ela me falou que ela teve uma medida protetiva deferida, né? E que essa medida tinha um tempo. E eu achei curioso porque é muito difícil a gente ver medidas protetivas sendo concedidas com tempo de duração. O que é o correto? Como é que funciona? Vai a critério do juiz? Isso está na lei, não está? Como é que funciona esse prazo de validade da concessão da medida protetiva? Perfeito. Veja, esse prazo de validade ele traz muita confusão. Eu acho perigoso, porque hoje, como que é feito? A protetiva ela vigora para o prazo indeterminado. Porque se ela é concedida para proteger a mulher de um risco, ora, nós não temos como prever quando o risco vai cessar. Então não tem como o juiz prefixar um prazo de validade. Ele está adivinhando, ele não tem bola de cristal. Então, geralmente, quando o juiz fixa um prazo, você, homem, e você, mulher que nos assiste, é muito importante essa informação. Porque pode induzir o homem a erro. Do homem acreditar que o juiz, quando fixou um prazo, o homem leigo vai interpretar o seguinte: olha, se o juiz fixou um prazo, quem está fixando é o juiz. Então, findo esse prazo, muitos homens estão o quê? Achando que a protetiva será revogada imediatamente. E não. Na verdade, esse homem corre um sério risco de descumprir uma medida protetiva por entender que aquele prazo é um prazo fatal, que já automaticamente revoga a protetiva. Mas não. Quando você vê um prazo de validade nas medidas protetivas, deve-se interpretar o seguinte, que o juiz não está prometendo que ao final desse prazo ele vai revogar a protetiva. Ele está prometendo que ao final do prazo ele vai rever a protetiva. Então, decisão judicial só é revogada por uma outra decisão judicial ou por uma decisão do tribunal. Então, você, homem e mulher, quando constatam que há um prazo de validade nessas medidas protetivas, tome muito cuidado. Ao final desse prazo, não significa que a protetiva será automaticamente revogada. O juiz está dizendo que, ao final desse prazo, ele se compromete a rever. E, havendo necessidade, ele pode prorrogar essa protetiva. E é muito comum que ele faça, porque quando termina esse prazo, ou na iminência de terminar, ele determina a intimação da suposta vítima para que ela, em contraditório, apresente os motivos pelos quais ela quer revogar ou ela quer prorrogar essas protetivas. Então é muito importante essa informação de utilidade pública. Olha, interessante, né? Porque quando não tem prazo, ok, você sabe que não há um prazo, mas mesmo a existência de prazo é como a questão da pensão alimentícia, né? Porque a pensão alimentícia ela é deferida, né, em favor do menor, e sabe-se que o pai paga até os 21 anos, né, até terminar a faculdade, enfim. Mas quando termina a faculdade, automaticamente ela não está revogada. É necessário pedir a exoneração, né, ingressar com uma ação de execução. Doutor, eu vi também, né, ainda dentro desse tema do prazo, que o doutor defende a criação de um recurso para impugnar decisões que concedem, prorrogam, né, ou revogam as medidas protetivas. Como é que seria isso? Explica um pouquinho para a gente entender melhor. Perfeito. Isso é um tema que nós estamos trabalhando há muitos anos e é uma carência na nossa legislação. Hoje a Lei Maria da Penha ela é omissa quanto ao recurso cabível contra a decisão que concede ou que prorroga a medida protetiva. Então, se o homem formula um pedido de revogação de protetiva e o juiz indefere esse pedido, ou seja, mantém as protetivas, não tem recurso
expresso, cabível contra essa decisão. E aí nós caímos num limbo, doutora Luciane, porque cabe qualquer coisa. E essa qualquer coisa depende de cada juiz. Então vejam, o Brasil é um país continental. Então o juiz lá do Mato Grosso pensa de um jeito, o juiz de Minas pensa do outro, de São Paulo, do Rio pensa de outra forma. Veja, nós não podemos estar reféns do pensamento, da predileção desse ou daquele juiz. O recurso cabível deve ser padronizado, deve estar previsto na lei para evitar demora, evitar confusões e evitar até que o direito ao recurso seja viabilizado. Porque da forma como está hoje, tem juiz que, se você não apresentar o recurso de estimação do juiz, que ele gosta, ele rejeita o seu recurso. Então isso vai dar mais trabalho, isso fomenta mais a litigiosidade, fomenta aquilo que o judiciário está sempre tentando evitar, conscientizar os advogados a diminuir a litigiosidade. Mas enquanto o recurso não estiver regulamentado na legislação, nós caímos num vazio de tudo ou nada. Então tem juiz que não acolhe, ou é um recurso em sentido estrito, ou um agravo de instrumento, uma apelação. Tem juiz que não aceita nada e fala que é habeas corpus, ou mandado de segurança. Então veja, não há uma uniformização, e isso para o direito gera uma insegurança jurídica muito grande. E nós temos que, um dos motivos da existência do direito é a segurança jurídica. Então, por essa razão, nós defendemos que a Lei Maria da Penha deve sim ser atualizada para fazer incluir, doutora Luciane, um recurso cabível contra a decisão que concede ou revoga as medidas protetivas, porque acabaríamos com uma discussão desnecessária no meu ponto de vista. E isso é algo que atrasa, inclusive, o andar do processo, né? Porque muitas vezes você fica, né, permeando por caminhos sem saber, né, o que é que o juiz vai aceitar, né? E aí entra esses conflitos que o doutor falou. Doutor, eu li aqui também no livro que o doutor defende a criação de um tipo específico penal para acusações falsas na Lei Maria da Penha, que a gente sabe que hoje ainda assim, né, tem, infelizmente, né, tem pessoas que utilizam do Instituto de forma maldosa mesmo, de forma vingativa. E o doutor defende a criação desse tipo penal para poder também acabar com essas falsas acusações, não é isso, doutor? Eu penso que o Estado e as suas instituições devem levar mais a sério as falsas acusações. Não é porque não exista um estudo estatístico aprofundado sobre falsas acusações que elas não existem. Então nós sabemos que elas existem em muitos casos. É óbvio, defendo aqui que a maioria das situações de violência doméstica são reais. Esse é o meu ponto de vista. Porém, aqueles casos menores de falsas acusações são milhares de casos. Várias pessoas sendo presas indevidamente, recebendo restrições que vão afetar a vida financeira, familiar, trabalhista, social. Então, os danos de uma falsa acusação são difusos. Não dá para você calcular. E a pessoa vai sofrer com isso para sempre. Não existe uma forma de reparar. Então, eu penso que nós temos que tratar com muita responsabilidade as falsas denúncias. E entendo que há necessidade da criação de um crime específico para isso, porque quando se cria um crime, nós estamos mostrando para a sociedade a intolerância do Estado com relação ao uso indevido e desvirtuado de institutos que buscam proteger as mulheres. Eu acho que aquelas pessoas que querem usar indevidamente, de forma criminosa, a Lei Maria da Penha devem sim serem punidas de uma forma rigorosa e exemplar, porque o uso deturpado da Lei Maria da Penha prejudica as reais vítimas. Você prejudica também todo um sistema de justiça, traz descredibilização para o sistema de justiça, você traz gastos ao erário público. Então, olha só
quanto dissabor, quanto prejuízo financeiro e estrutural uma falsa denúncia pode gerar, não só para a vítima, mas para todo um sistema, né? Então, nós temos que pensar nas falsas acusações de forma responsável e dizer para toda a população, que o Estado está preocupado sim com a real vítima, e aquelas que se valerem indevidamente da Lei Maria da Penha serão severamente punidas. Então essa eu acho que é uma forma de mostrar para a sociedade que nós não estamos escolhendo qual lado nós estamos. Nós estamos no caminho da justiça contra a violência doméstica, mas nós não vamos tolerar o uso indevido da Lei Maria da Penha. Doutor, considerando essa fala que o doutor trouxe agora, isso também tem a ver com uma das propostas que o doutor traz aqui no livro, de uma linguagem judicial e legal não discriminatória dentro da Lei Maria da Penha? Sem dúvida. Tem uma conexão, os pontos se conversam. O que eu quero dizer é que a própria Lei Maria da Penha, como também muitas decisões judiciais, em sede de medidas protetivas, e o que eu quero dizer? Que não há acusação nas medidas protetivas. É uma precaução, é uma providência de urgência. Não estamos avaliando se a pessoa é culpada ou inocente. Uma protetiva, ela busca, como o próprio nome diz, proteger a suposta vítima. Porém, a Lei Maria da Penha e muitas decisões judiciais usam de expressões estigmatizantes, rotulando o homem que recebe as medidas protetivas e que muitas vezes não é culpado, não cometeu crime nenhum, e taxa ele de agressor. Então muitas vezes a redação está escrito a protetiva será deferida contra o agressor, e o juiz replica esse termo preconceituoso e estigmatizante na decisão judicial. Intime-se o agressor sobre as medidas protetivas. Veja, se nós estamos num ambiente de proteção e ele não foi condenado, e nem um ambiente para que aconteça essa condenação, não é razoável uma decisão, uma autoridade judicial que tem que se comportar de forma imparcial e tem que... O comportamento não é só ser imparcial, mas tem que mostrar para a sociedade a imparcialidade. Entendo que esse tipo de vocabulário, de tratamento com relação ao homem que recebe as protetivas, é estigmatizante e preconceituoso e gera mais violência, porque você rotula aquele homem como algo que ele às vezes não é. Então chamar aquele homem de agressor, você potencializa mais o estigma, e aí passamos a tratar de uma violência institucional, que é aquela praticada pelo Estado ou pelas suas instituições, contra o homem que simplesmente recebeu protetiva, que é baseada na declaração unilateral de uma mulher que se diz vítima, sem necessidade de provas. Então uma protetiva sem prova nenhuma, com base na versão unilateral, vai ser suficiente para que o juiz qualifique aquele homem como um agressor. Então está errado a forma de tratamento. Utiliza a forma de defendido, requerido. Então existem formas mais simples e menos preconceituosas, mais neutras, de você se referir a outra parte. Não precisa, além de determinar a protetiva, ofendê-lo com expressões injuriantes. Doutor, e é por isso que o doutor entende que deve haver um maior rigor na análise desses pedidos de medida protetiva? Eu entendo que tudo que é fácil de ser obtido, doutora Luciane, tende a ser abusado. Aqui eu faço uma analogia do INSS. A pessoa beneficiária, quando vai solicitar um benefício, uma pensão, ela passa por camadas importantes de checagem. Por quê? Para saber se realmente ela precisa, se não é uma fraude. Há uma análise preliminar antes da concessão do benefício. E eu defendo essa análise mais responsável nas medidas protetivas. Eu entendo que as protetivas devem sim serem pautadas na centralidade da palavra da suposta vítima, em razão do princípio da precaução, mas não podemos transformar o judiciário em chancelador do desejo da mulher. Eu acredito que isso
enfraquece, arrefece aquilo que é mais importante de uma democracia e de uma jurisdição, que é a independência do juiz. O juiz tem essa independência porque ele está blindado contra a opinião pública, a opinião midiática, e ele vai julgar conforme a Constituição e as leis. Então, considerando toda essa complexidade, eu entendo que é importante o judiciário se valer da sua independência para analisar detidamente os pedidos de concessão de medidas protetivas e avaliar se, naquele caso, há indicativos seguros de que há uma real violência doméstica ou uma instrumentalização da Lei Maria da Penha. Que são várias situações que devem ser aprofundadas, né, doutor? Uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, né? A pessoa teve ali a medida protetiva concedida, né? Então, esse requerido, no caso, como é que ele faz para ele se defender dentro da Lei Maria da Penha, da legislação Maria da Penha? Há mecanismos ali que ele possa usar para se defender ou não? Como é que é feito esse processo dele? O que ele precisa primeiramente fazer? A Lei Maria da Penha, ela só pensou na mulher, o que eu acho errado. Embora a Lei Maria da Penha seja um instrumento de proteção da mulher, ela deveria trazer elementos e ferramentas para que o homem pudesse se defender. Hoje, o artigo 18 da Lei Maria da Penha estabelece o prazo de até 48 horas para o juiz apreciar se concede ou não as protetivas. Veja, o prazo para o juiz ele é curto, e concordo com isso, deveria ser mais rápido, inclusive, essa proteção, mas considerando os aspectos geográficos, Brasil um país continental, então nós temos que fazer uma adequação de todas as regiões. Então, 48 horas foi um prazo razoável. No entanto, paramos por aí, doutora Luciana. Então, me parece que falta na Lei Maria da Penha a criação de um rito de defesa, a criação de um recurso cabível, uma participação maior do requerido para a elaboração da sua defesa. Então, veja, não é porque você está concedendo, prevendo mecanismos de defesa para o homem intimado que você está enfraquecendo a proteção à mulher. Nada disso. Você está fortalecendo a democracia, fortalecendo a proteção. Veja que a proposta aqui não é enfraquecer a mulher, pelo contrário, é sempre fortalecer a proteção, esse é o foco, mas sem desrespeitar ou menosprezar os direitos daquele que suporta as restrições. Porque, veja, com base numa declaração, o juiz determina a expulsão do homem do lar. Vamos trabalhar nessa camada aqui, nesse recorte de restrição, que me parece uma das mais graves. Veja, com base na declaração sem prova, aquele homem que adquiriu o imóvel junto com a suposta vítima, ele é obrigado a ser expulso de casa sem levar quase nada. E depois ele vive um calvário para conseguir recuperar os seus pertences, porque não tem prazo nenhum. Então isso é altamente nocivo. Então defendemos aqui a necessidade de proteção sem discriminar, sem humilhar aquele que suporta as protetivas. Doutor, eu vi aqui que existe um capítulo no livro do doutor que fala sobre a revogação das medidas protetivas no caso de silêncio da suposta vítima após intimação regular. Por que o doutor defende esse capítulo? Vamos lá, a questão prática aqui que eu coloco. Quando a suposta vítima obtém as protetivas, e essas protetivas estão vigorando por 1 ano, por exemplo, eu defendo aqui 1 ano, prazo de 1 ano. Se dentro desse prazo de 1 ano não houve notícia, não teve BO nenhum de descumprimento de protetiva, o que é presumível nessa situação? Significa que não houve nenhum fator novo a justificar a manutenção, a prorrogação dessas protetivas. Ora, se durante 1 ano não teve nenhum fato novo que justificasse a manutenção, o reforço dessas protetivas, quando o homem, a partir desse 1 ano, formula o pedido de revogação das protetivas, eu entendo que não deve ter aqui o contraditório prévio da suposta vítima. Ora, porque 1 ano sem notícia de descumprimento já é um fato real, tangível, que supre qualquer necessidade de intimação da suposta vítima. Ora, o fato de inexistir
qualquer BO ou notícia de descumprimento, por si só, já permite ao juiz a revogação imediata dessas protetivas. Porque, afinal de contas, doutora Luciane, as protetivas, elas, embora sejam concedidas por prazo indeterminado, elas devem vigorar enquanto persistir a situação de risco. E elas não podem durar para sempre. Então, 1 ano de vigência sem notícia de descumprimento me parece suficiente para o juiz revogar de plano essa protetiva sem ouvir a suposta vítima. Certo. Doutor, no caso das pessoas que têm filhos, né, a gente vê que as crianças elas são muito atingidas, né, quando acontece uma situação de medida protetiva, né, o afastamento do pai, enfim. O doutor fala da questão da obrigatoriedade, né, dessa suposta vítima trazer alguém intermediário para poder facilitar esse direito de convivência com a criança, porque afinal de contas, né, o problema é entre as partes adultas, né, da relação. E como é que o doutor vê esse plano, né, dessa obrigatoriedade? Como é que funcionaria isso? Seria algo judicial? Como é que funcionaria? A minha proposta aqui é o seguinte, precisamos entender um contexto. Quando a vítima ela consegue as protetivas, geralmente de afastamento do lar, enfim, e tem filhos em comum, veja, o homem ele já é afetado com a retirada compulsória dele, a expulsão dele do lar. Geralmente a criança vai ficar sob a guarda da mãe, né? Pelo menos o lar de referência materno. Veja que há aqui uma dificuldade em conciliar as protetivas com o exercício da convivência. Porque há de convir que muitos propalam por aí, defendem que as protetivas não afetam a convivência. Mas quem fala isso não vivencia isso, fica atrás de um gabinete sem saber a realidade. Porque, vamos combinar, quando as partes têm filhos menores, geralmente a criança fica sob a companhia da mãe. Ora, como que você vai se aproximar da criança sem se aproximar da mãe? Geralmente, a aproximação da criança pressupõe um contato indireto com a suposta vítima, o que pode gerar um descumprimento involuntário das protetivas. Então, pensando nessa organização, nessa logística, qual que é a minha proposta? Já que a suposta vítima tem em seu favor a protetiva, vai ficar exclusivamente no imóvel comum e sob a guarda provisória, a companhia do filho, eu entendo que para a suposta vítima fica muito mais fácil a obrigação dela eleger um terceiro intermediador para que ela possa organizar essa convivência, permitindo, de um lado, a segurança da suposta vítima com o direito do genitor, do pai, de conviver com o filho. Então, muitas vezes, o pai ele está numa comarca sem parentes, sem uma rede de apoio. Então, quem detém essa rede de apoio com mais facilidade, geralmente é a mulher que já está no imóvel, com a protetiva e com o filho. Então, eu defendo aqui que, considerando esses pontos favoráveis, caberia à mãe indicar, naquela circunstância, um terceiro que vai fazer a ponte, para que essa situação não seja um estímulo para atos de alienação, para atos que impeçam o pai de conviver com o filho. Então, defendo aqui que, havendo medidas protetivas de afastamento do lar, deve aqui a suposta vítima designar um terceiro intermediador. Seria da suposta vítima essa responsabilidade. Até porque, fazendo um adendo aqui, o direito de convivência é da criança, né? Sem dúvida. Então, sem dúvida. Precisa ser preservada, né, doutor? Quanto à ideia do arquivamento do inquérito policial ou a própria absolvição do homem como causas obrigatórias da revogação da medida protetiva, o que o senhor traz dentro desse conteúdo? Quais são esses? O que esse projeto traz para que isso seja validado? Veja, hoje as protetivas elas são compreendidas como autônomas em relação ao BO, ao inquérito policial e a eventual processo criminal. Isso significa que,
se o inquérito for arquivado hoje, ou se o homem for absolvido numa acusação criminal, isso não gera automaticamente a revogação das medidas protetivas. Eu entendo que está errado isso. Por que está errado? Porque, veja, quando as protetivas são concedidas, elas são com base numa versão unilateral sem provas. Então o juiz, com base na palavra da suposta vítima, concede as restrições. Ocorre que esse fato que gerou as protetivas, ele é submetido a uma investigação criminal ou evolui para um processo criminal. Ora, no inquérito policial nós temos grandes profissionais competentes, delegado, escrivão, Ministério Público e juiz. Vamos supor que esse fato que gerou a protetiva culminou num inquérito policial que passou na mão de todos esses profissionais, uma investigação criteriosa, e ao final dessa investigação constatou-se que os fatos não aconteceram, não é crime, e arquivou-se um inquérito policial. Ora, por que esse material, essa participação de todos esses profissionais qualificados não podem se sobrepor àquilo que gerou a protetiva, que é a palavra unilateral da suposta vítima? Então eu entendo que o arquivamento do inquérito ou a absolvição, eles passam a ter mais elementos seguros que enfraquecem o motivo que gerou a concessão das protetivas, que é a palavra da vítima. Então, esse material produzido, essa consequência toda, na minha avaliação, eu entendo que se sobrepõe aos motivos ensejadores da concessão das protetivas e deve se sobrepor a ponto de, arquivado o inquérito ou o homem absolvido, devem ser motivos justificadores para a revogação imediata das medidas protetivas. Porque não me faz sentido manter as protetivas diante de um arquivamento do inquérito ou da absolvição num processo criminal que apurou os mesmos fatos que levaram à concessão das protetivas. Me parece um contrassenso. Aqui nós estamos tentando, de uma forma ilógica, colocar o quadrado dentro do círculo. Não dá. Então, defendo isso, essas consequências no inquérito e no processo criminal deve acarretar a imediata revogação das protetivas. Doutor, e pegando um gancho agora no que o doutor está explanando, quando que a gente tem o desenvolvimento de um inquérito? Ele parte da concessão da denúncia, né? Da suposta agressão, enfim. E quando que isso vira um desdobramento para um inquérito? Como é que funciona? E em que fase essa pessoa que está ali sendo indiciada nesse inquérito, ela precisa se preocupar? Como que funciona isso? A pessoa, o homem intimado de protetivas, ele tem que já começar a se preocupar, primeiro com a sua defesa nas protetivas. Se recebeu medida protetiva, significa que o juiz entendeu que o homem é perigoso. Senão ele não daria protetiva. Segundo ponto, a depender do que foi relatado pela suposta vítima no boletim de ocorrência para conseguir as protetivas, você vai ter obrigatoriamente um inquérito. Hoje, 99% dos crimes são de ação penal pública incondicionada. O que significa que bastou dizer que foi ameaçada ou que foi agredida para que, além das protetivas, se inicie um inquérito policial independente da vontade da suposta vítima. Então, se a suposta vítima disse que foi agredida ou foi ameaçada, hoje, 2026, ela não pode mais desistir do inquérito. Esse inquérito ele vai tramitar independente da vontade da suposta vítima. A suposta vítima pode pedir a revogação dessas protetivas, mesmo que tenham sido pautadas em crime de ameaça ou de lesão corporal. O que ela não pode é intervir na investigação, ela não pode desistir da investigação, porque é indisponível. Então, quando o homem ele recebe a protetiva que relata que houve uma agressão, houve uma ameaça, ele tem que tomar cuidado, porque em breve ele vai receber uma intimação para comparecer na delegacia já com o inquérito policial instaurado. Então, quando recebe protetivas, é indispensável uma atuação rápida, uma atuação especializada e monitorar para acompanhar o inquérito policial, porque fatalmente esse homem será também investigado e se ele
não comparecer ou não se preocupar com a sua defesa no inquérito, há uma tendência muito grande desse inquérito se transformar numa ação criminal, que aí ele passa de investigado, passa a ser réu no processo criminal, com a possibilidade de, ao final, ser condenado a uma pena de reclusão. Nossa, então tá aí o porquê é tão importante, né? Recebeu a medida protetiva, contrate uma assessoria especializada, um advogado que é especializado, né, nesses casos, porque você precisa ter esse acompanhamento, você precisa entender como é que está sendo tocado aquilo, você precisa entender, inclusive, qual é o procedimento que vai ser adotado para que isso não torne um problema ainda muito maior, né, doutor Júlio? Sem dúvida. Inclusive, às vezes, muitos se enganam, doutora Luciana, que falam assim, olha, aconteceu isso, a minha esposa já revogou as protetivas e acha que o problema acabou. Mas depois de alguns meses, a pessoa é surpreendida com uma intimação da delegacia, porque o que acabou foi a protetiva. E, na verdade, existe um inquérito policial vivo, andando para frente e com alto potencial de se transformar num processo criminal. Daí a importância de realizar uma defesa e um acompanhamento de perto. Doutor, o doutor defende aqui em um dos capítulos uma proposta para vedação à concessão de medidas protetivas de urgência baseada em fatos remotos. O que é esses fatos remotos? Como seria essa vedação? Explica um pouquinho para a gente. Tá. Um dos requisitos das medidas protetivas é porque o próprio nome diz, medidas protetivas de urgência. E a urgência aqui pressupõe a existência de fatos que estão na iminência de acontecer ou que estão acontecendo. Não pode embasar uma protetiva fatos que aconteceram há 6 meses, há 1 ano, não pode. Então a minha defesa, que a minha ideia, é que na Lei Maria da Penha seja incrementado um dispositivo, um artigo, que proíba a concessão de medidas protetivas baseado em fatos remotos, antigos, de 1 ano, de 6 meses, porque deixam de ser urgentes. Quando deixa de ser urgente, você deixa de ter requisito indispensável para a concessão das restrições. Porque, repito, restrições em sede de medidas protetivas, doutora Luciane, são extremamente graves porque afetam direitos fundamentais. E eu defendo que reduzir, limitar direitos fundamentais a partir da vontade, do desejo de uma pessoa sem prova nenhuma é muito complicado. Então, nós temos que criar mecanismos de contenção para que o juiz conceda as protetivas naqueles reais casos de risco iminente de violência ou de violência. Ou a protetiva serve para evitar aquele dano potencial que está quase acontecendo, ou para interromper aquele risco que já existe. Agora, não podemos utilizar fatos antigos e requentá-los, dar uma nova roupagem, um embrulho diferente, uma envernizada, para justificar um novo pedido atual de protetivas. Isso não pode. Então isso me parece que falta como um dos princípios explícitos lá no capítulo das medidas protetivas. E é importante mesmo trazer essa discussão à tona para que as pessoas possam também identificar, né? Em uma defesa é importantíssimo, né, trazer esse fato para poder identificar, olha, isso foi um evento muito pretérito ou não, para poder ver se tem essa nova roupagem ou não, né, doutor? Um outro ponto que eu achei interessante aqui no livro é que a gente nunca toca, né, porque acaba... É a questão do registro dos pertences do homem e da mobília do imóvel no tempo do cumprimento do mandado, né, a partir do momento que ele tem o afastamento do lar. Porque a gente vê de forma tão automática, né, afastou do lar, mas a gente não pensa nos pertences, né, de ordem pessoal mesmo, né, ou ali da divisão. Como é que fica isso? Como é que hoje é tratado isso? E qual que é a proposta que o doutor traz de tratamento para isso?
Certo. Essa é uma ideia pioneira minha, que observando o fenômeno, eu verifiquei alguns problemas probatórios. Que quando o homem é expulso de casa por medidas protetivas, ele mal consegue retirar a cueca de casa. E aí ele não consegue mais fazer um inventário, um registro do que ficou no imóvel. Em muitos casos estava acontecendo o quê, doutora Luciane? O homem saía de casa e a mulher vendia toda a mobília, dava cabo de tudo, sumia com os pertences que ficaram, doava a roupa do homem, tinha kits de questões pessoais, né? E sumiam com tudo isso. E depois, para o homem provar que aquilo estava dentro do imóvel, ficava a palavra dele e a palavra da suposta vítima. Então, para evitar essa situação e para facilitar eventual partilha de bens futura, então nós vamos o quê? A ideia é, o oficial de justiça que for cumprir esse mandado judicial de afastamento, ele estaria, como tem fé pública, o próprio celular dele, ele entraria no imóvel e faria um registro de tudo que está lá dentro do guarda-roupa para mostrar que naquele momento tinham aqueles pertences, aquela mobília, aqueles bens móveis. Então isso facilitaria o processo judicial na vara da família. Então essa é a minha ideia para que o homem não tenha uma deficiência probatória causada pela sua saída, sua expulsão imediata do imóvel. E isso aí dificultaria extremamente a sua prova do que ficou. Então, para a suposta vítima que ficou no imóvel, para ela é muito mais confortável, porque ela consegue provar o que tem e o que não tem. Então, no meu modesto entendimento, doutora Luciane, eu entendo que não havendo a possibilidade do oficial de justiça registrar, cabe à suposta vítima fazer esse registro porque tem melhores condições probatórias de fazê-lo. E na ausência desse registro pela suposta vítima, o ônus da prova cabe a ela. Não sendo possível provar, ela suporta os efeitos da não comprovação do que estava no imóvel. Você vê o quão é importante a gente analisar ponto a ponto, né, do que é hoje e das propostas que o doutor vem trazendo, porque não é acabar com a Lei Maria da Penha, muito pelo contrário, é deixar ela de uma forma melhor regulamentada e melhor adequada à realidade, né? Tanto com relação à própria suposta vítima, quanto com relação também ao requerido. Né? E eu vi aqui um outro ponto bem importante, doutor, que eu queria abordar com o doutor, a questão do fim do prazo determinado de duração das medidas protetivas e a obrigatoriedade de uma revisão trimestral. Né? O doutor traz esse ponto como uma proposta. Como é que funcionaria essa proposta na visão do doutor? Esse tema conversa com aquele outro ponto que nós tratamos. Veja, não podemos ter decisões fixando um prazo determinado de duração das protetivas. Por quê? Primeiro porque o risco ele é variável, não tem como a gente prever quando o risco vai cessar. E segundo ponto, é informar o homem, principalmente o homem leigo, de que o prazo fixado na decisão não é uma promessa de revogação, mas uma promessa de revisão. E quando colocamos um prazo de duração nas medidas protetivas, quando ele não é esse prazo fatal, você leva o homem ao erro de acreditar que ao final daquele prazo a protetiva será automaticamente revogada quando não é verdade. Isso pode acabar estimulando o descumprimento involuntário das protetivas. Então o que eu entendo no lugar disso? As protetivas serão todas fixadas por prazo indeterminado. Isso já a própria jurisprudência do STJ já está pacífica com relação a isso. No entanto, eu pego de empréstimo aquilo que está já na prisão preventiva, que hoje o juiz tem um prazo de 90 dias para fazer a revisão da necessidade e proporcionalidade da prisão preventiva. Então o homem que está preso preventivamente, o juiz a cada 90 dias irá fazer uma reanálise do caso, estando presentes os requisitos, mantém a preventiva por mais tempo. Não estando mais presentes os requisitos, ele deve conceder liberdade provisória. Então a minha ideia é trazer de empréstimo uma regra que vem funcionando bem
para um instituto semelhante, que é a prisão preventiva, e utilizar essa lógica para as protetivas. Então, a cada 3 meses, uma ideia, o juiz faz uma análise automática da sua necessidade. Então, por quê? Para evitar também a perenização das restrições ad eterno. Então, a protetiva é baseada no risco e deve ser provisória. Deve durar enquanto o risco perdurar. Então, quando não há indícios mais indicativos de risco, cabe ao juiz extinguir a protetiva com a mesma facilidade que ele as concedeu. Bom, bem interessante, doutor. E para finalizar, uma última pergunta que é muito importante que eu estou vendo aqui. A gente sabe que hoje, né, a medida protetiva, a pessoa que recebe essa medida protetiva, no caso requerido, vamos tratá-lo dessa forma, ele sofre aí uma série ele passa, né, por uma série de restrições, né, estar no lugar, ter que sair, em razão da suposta vítima ter chego, e uma condenação social, né. No tocante a cargos públicos, a gente sabe que isso também é visto, porque existe um processo muito rigoroso para poder analisar, né, a entrada, o ingresso dessa pessoa que prestou o concurso e obteve aí a sua qualificação para participar. O doutor defende que as medidas protetivas elas não podem, né, desclassificar um candidato de concurso público. Por quê? Vamos lá. Primeiro ponto, quando falamos de concurso público, nós temos que olhar os bastidores. O concurso público é a ponta do iceberg. Na verdade, o que está abaixo são anos de dedicação, de renúncia, de gasto financeiro para a pessoa galgar um concurso que muitas vezes é concorridíssimo. Então veja, não é razoável, na minha avaliação, essa pessoa que viveu um calvário para conseguir uma posição num certame concorrido, ser desclassificado com base em uma protetiva que é concedida, muitas vezes, com base em uma declaração unilateral de uma mulher que se diz vítima. É desproporcional a usarmos as protetivas, que é um instrumento de proteção imediato da mulher, né, vítima de violência doméstica, e estender essa restrição a ponto de justificar a desclassificação desse homem que prestou um concurso público. Até porque a protetiva não é um processo condenatório, não é uma condenação institucional, não está dizendo que ele é condenado, não tem contraditório, é baseado numa declaração unilateral sem prova. Como uma restrição com todas essas características podem influenciar e excluir uma pessoa de um certame? Então acho extremamente desproporcional, temos que discutir isso. Na minha avaliação, qualquer edital de concurso público que prejudique o candidato que tenha medidas protetivas ou que já teve, é manifestamente ilegal e deve ser excluído prontamente. Então, na minha avaliação, o que você poderia sopesar é, no máximo, uma condenação transitada em julgado, porque aí teve a chancela, teve um processo com todas as suas garantias. E agora, uma protetiva que pode ser concedida a qualquer momento, sem restrições nenhuma, eu acho extremamente perigoso, viola a segurança jurídica, viola a proporcionalidade, viola uma série de princípios constitucionais relevantíssimos. Por isso eu entendo ser ilegal um critério desclassificatório pautado na existência de medidas protetivas. Doutor Júlio, quero agradecer mais uma vez a esse nosso episódio, um episódio que trouxe muita informação, muita abertura de mente, né? Porque a gente tem aí da Lei Maria da Penha em julho, em foco, Lei Maria da Penha, perdão. Agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, agradecer a Infobyte Studios, que está com a gente, que sempre prepara esse podcast aqui para a gente poder falar, para a gente poder debater, para a gente poder alertar e para poder informar, né, doutor Júlio?
Muito obrigada pela sua presença, obrigada por este momento, doutor Júlio. Eu que agradeço, doutora Luciane, mais um episódio, mais uma parceria de sucesso, compartilhar a difusão de ideias tão importantes de utilidade pública e agradecer também a todos os 50 mil inscritos. Agradeço esse podcast, todo esse trabalho, que é uma doação, é feito em razão de vocês e para vocês. Então quero agradecer, vocês são inscritos, vocês estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Agradecer também a Infobyte Studios, na pessoa do Danilo, da Tainá, e nós somos todos uma grande família e tentando buscar trazer conteúdo de qualidade, democrático, aqui um debate respeitoso, sempre com o objetivo da proteção da mulher vítima de violência doméstica, lutar pela Lei Maria da Penha, a importância que ela tem, o papel, né, da segurança, da proteção das mulheres, mas trazer um equilíbrio, um pensamento aqui mais pautado, uma ideia de conceder a proteção sem humilhar, sem retirar e debitar do homem o direito da sua defesa. Então esse é o papel, acho que nós estamos cumprindo muito bem ele, e agradeço mais uma vez. E se esse podcast fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, junte-se a nós, porque aqui é no Fio do Bigode, e lembrem-se, respeitem as mulheres. E não esqueça, o podcast Lei Maria da Penha em Foco está também no Spotify. Então você pode estar lá dirigindo e ouvindo, se atualizando e se informando de todo o conteúdo relevante, né, doutor? É isso aí. Vem com a gente. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.